Neste módulo vamos falar do papel do merchandising na farmácia como técnica de venda. Iremos falar sobre a definição de merchandising, qual a sua importância na farmácia, as várias técnicas de merchandising, o cross-selling e as vantagens do merchandising. O merchandising é definido como qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto de venda que proporciona informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou outros serviços, com o propósito de quê? De motivar, facilitar e influenciar as decisões de compras dos consumidores. E porquê é que o merchandising é importante na farmácia? Porque está comprovado que 85% das decisões de compra são feitas dentro do ponto de venda. Ora, no cenário da farmácia atual, é de todo o interesse sabermos dominar estas técnicas que vão estimular o consumidor a permanecer mais tempo no estabelecimento e aumentar a probabilidade de compras por parte do cliente. Somos então confrontados com a necessidade de dominar estas técnicas de merchandising na farmácia, para fazer face a toda a concorrência que existe e principalmente para combater a forte concorrência do mass market, que, não tenham dúvidas, sabe muito de merchandising. Já não basta expor o produto. É preciso ter o produto certo, no local certo, na quantidade certa e visualmente atrativo. Vamos então falar das várias técnicas de merchandising que vão desde o espaço físico, o ambiente da farmácia, a organização das montras, a exposição adequada dos produtos, o seu aprovisionamento e sortido, como devemos tratar os pontos promocionais, os preços e como devemos fazer a comunicação dos produtos. Falando do espaço físico, o espaço deve favorecer a compra. A distribuição espacial dos móveis e gôndolas deve facilitar a circulação dos clientes dentro da farmácia. Se o cliente não circula pela farmácia ou por alguns pontos da farmácia, alguma coisa tem de ser mudada. Têm de ser criadas barreiras para que o utente passe pelos lineares e veja os produtos expostos. Em relação ao acesso, a organização espacial deve promover o acesso direto do cliente aos produtos, principalmente na zona, por exemplo, de dermocosmética. Deve ter um ambiente agradável, sem corredores demasiado estreitos ou cheios. Os produtos devem estar organizados por zonas ou categorias. Para quê? Para que sejam facilmente identificados assim que o cliente entra na farmácia. Idealmente, existirem placas identificativas das várias categorias. Em relação ao layout da farmácia, e eu sei que as solicitações são muito grandes hoje em dia, todos queremos ter uma farmácia ultramoderna, mas temos que pensar na população que vamos servir. Ter uma farmácia premium num bairro desfavorecido pode inibir os meus clientes e dificultar a sua experiência de compra. Portanto, tenham muito cuidado na escolha do layout e que esteja muito adequada ao vosso público. Outra técnica de merchandising é o ambiente. Como já referimos, quanto maior for a permanência do cliente na farmácia, maior será a probabilidade de compra. A iluminação é muito importante. Ter uma luz homogénea por toda a farmácia, evitando zonas mais escuras. Isto porque as zonas escuras rapidamente se tornam zonas frias da farmácia, já que o cliente tem tendência a não olhar. Por outro lado, é favorável que a farmácia tenha uma forte iluminação para transmitir pureza, confiança. Eu desafio-os a pensar enquanto consumidores que entram num estabelecimento e imediatamente podem ter as sensações que vos desperta quando entram numa loja escura. Até vos parece mais suja. A limpeza transmite confiança e obviamente que é um fator importante. E a temperatura ambiente deve estar adequada à altura do ano. E o que nós queremos é favorecer a permanência do meu cliente na farmácia, que este se sinta bem. Portanto, temos de escolher a temperatura adequada ao cliente. Imaginemos no verão. Por vezes entramos numa farmácia e ficamos gelados, porque a temperatura está adequada aos funcionários. E estes, para além de andarem numa correria, ainda têm bata. Ora, os clientes que entram de manga curta ficam desconfortáveis e ainda lhes custa mais eventuais esperas no atendimento. Muita atenção a isto. E é favorável a existência de música ambiente para evitar ambientes crus.
Muitas vezes temos conversas paralelas, temos conversas nos bastidores e esta música ajuda a distrair o cliente e, por outro lado, também a melhorar muito a sua experiência de compra. Outra técnica de merchandising são as montras. Diz-se que a montra é o cartão de visita do estabelecimento. Estas montras têm que suscitar o nosso interesse imediato e ser percepcionadas com um piscar de olhos. Isto porque nunca demoramos muito tempo a olhar para uma montra e só mantemos o olhar se ela nos chamar a atenção. Quantas vezes não entraram numa loja só porque viram um artigo interessante na montra? No caso das montras das farmácias não deve ser diferente. Há que ter o mesmo cuidado e vontade de captar a atenção do cliente que passa. E para isso as montras devem ser monotemáticas, serem claras e dedicadas a um só produto ou gamas de produtos ou então a um tema. Ter vários produtos numa montra com comunicações diferentes só complica a sua visualização e o cliente acaba por não conseguir ver nenhum deles. Deve ser renovada com frequência, a fim de não se tornar monótona e deixar de captar a atenção dos clientes que costumam ir à farmácia. Idealmente de 15 em 15 dias ou, no máximo, um mês. Deve ser sazonal, adaptada à época do ano. Não vamos, por exemplo, comunicar repelentes para insetos em meses de inverno. E deve ser atrativa, criativa, para captar a atenção. Por fim, e um aspecto muito importante, é que o produto deve estar idealmente exposto no interior em destaque. Para quê? Para otimizarmos a sua dinamização. Falando agora da exposição adequada de produtos. A maior visibilidade de produtos cria vendas e estamos todos conscientes disso. E como é que podemos promover esta maior visibilidade? Por exemplo, colocando os produtos mais rentáveis, sazonais ou de maior rotação expostos à altura dos olhos, entre 1,40 m e 1,60 m. Mantendo os produtos bem arrumados e alinhados, sem buracos ou produtos deitados. O chamado share of shelf, ou ocupação da prateleira, fazendo 2 a 3 frentes de cada produto, para quê? Para provocar um efeito de mancha e direcionar imediatamente o olhar do cliente para a prateleira. Os produtos devem estar orientados para que o olhar os visualize mais rapidamente, colocando os produtos maiores à direita ou então dispostos em pirâmide. No centro são os produtos maiores e nas pontas os mais pequenos. E estes produtos devem estar agrupados por tamanhos, não devendo oscilar tamanhos de embalagens, ser, por exemplo, do mais pequeno para o maior ou vice-versa. Por outro lado, deve ser feita uma exposição vertical, em que a exposição do mesmo produto ou gama deve ser feita num só linear e organizado de cima para baixo, ou seja, na vertical. Isto porquê? Porque provoca mais impacto visual para o cliente. Por outro lado, os produtos devem ser visivelmente divididos por categorias para que o cliente identifique com rapidez um produto que necessite ou queira procurar. O volume dos produtos é também um aspecto muito importante a considerar, já que os lineares, as prateleiras, as gôndolas não devem estar nem muito cheios, nem muito vazios. Isto porquê? Porque podemos estar a emitir sinais que não queremos. Por exemplo, se as prateleiras estiverem vazias, os clientes podem pensar que estamos com dificuldades financeiras. Por outro lado, se estiverem demasiado cheias, o cliente pode pensar que se existe muito, é porque ninguém o comprou e o produto não é bom. Os produtos de compra de impulso devem estar acessíveis. Evitar vidros, barreiras. Eu sei que a decisão de colocar barreiras tem a ver com uma questão muito pertinente em algumas farmácias, mas estejam conscientes que a existência dessas barreiras vai diminuir consideravelmente as compras destes produtos. É preciso ponderar esta decisão e, sobretudo, o que aconselho é que, em vez de colocarem essas barreiras, tentem encontrar soluções que minimizem o impacto. Por exemplo, orientando os balcões para ficarem com mais visibilidade ou colocando os produtos mais caros menos acessíveis. A exposição nas gôndolas e balcões deve seguir as mesmas regras faladas anteriormente, com produtos arrumados, nem muito cheios nem muito vazio, com pouco ruído visual. Há que ter algum cuidado porque existe a tendência de colocar nos balcões, por exemplo, vários expositores com várias comunicações ao mesmo tempo. Tal como referi para as montras, ter muita informação só perturba e provoca ruído visual, não se conseguindo o verdadeiro objetivo, que é captar a atenção.
Por fim, nesta questão da exposição dos produtos, devo reforçar que estas regras podem e devem ser quebradas conscientemente. Por exemplo, se queremos dar um aspecto de produtos baratos, então é melhor termos tudo numa tina ao monte do que termos produtos muito arrumados. Nós temos é que saber o que pretendemos que o nosso cliente sinta quando vê estes produtos. E é fácil, basta pensar em como se comportam nas lojas onde vão. Falando agora de zonas quentes e frias na farmácia. As zonas quentes são zonas de maior circulação, interesse e acesso. Por exemplo, as entradas, balcões, a altura dos olhos, nos topos das gôndolas. Por outro lado, as zonas frias são locais de circulação com necessidade de dinamização. Isto porquê? Porque o cliente não passa naturalmente por estes pontos. A entrada da loja, locais mal iluminados, esquinas, extremidades. Temos de conhecer muito bem estas zonas nas farmácias, para sabermos expor estrategicamente os produtos de modo a aumentar as suas vendas. Por exemplo, se temos um produto sazonal muito conhecido e que até está a ser promovido na televisão, o ideal é colocarmos o produto numa zona quente, muito visível, porque o utente vai reconhecer e vai querer fazer essa compra de impulso. Passando agora para outra técnica de merchandising, o aprovisionamento e sortido. Quero alertar que as rupturas de estoque são um convite para visitar a concorrência. Mas também sei que é imperativo que as farmácias tenham de ter uma gestão cada vez mais apertada de estoque. Por esse motivo, é preciso conhecer muito bem as necessidades do consumidor da farmácia para poder adequar o sortido e investir somente nos produtos que têm rotação, evitando ao máximo as falhas de estoque. Isto porque uma venda perdida dificilmente vai ser recuperada. E posso não estar a perder só uma venda, mas sim um cliente, porque falhas constantes de estoque geram muita insatisfação. Por outro lado, e como já foi falado anteriormente, o estoque deve ser o suficiente para não existirem falhas. Lineares e prateleiras vazias ou demasiado cheias são indícios de falhas de gestão. Os pontos promocionais. As promoções vendem mais. E quem é que não gosta de promoções? Quantas vezes fomos comprar um artigo e saímos de lá com mais só porque as promoções eram irresistíveis? Gastamos mais, mas saímos todos contentes com o bom negócio que fizemos. E é esse o efeito da promoção e temos que saber geri-las dentro da nossa farmácia. Isto porque as promoções devem ser limitadas no tempo, para não se tornarem monótonas, devem trazer vantagens claras e de percepção imediata para o cliente e devem estar bem destacadas e com uma comunicação apelativa. Por outro lado, as gôndolas são o local de eleição para a exposição destas promoções. No entanto, alerto para a necessidade de repetir a exposição do produto também na prateleira onde costuma estar, para evitar que um cliente habitual perca esta promoção ou até que o funcionário se esqueça dela. Por fim, a divulgação dessas promoções deve ser bem feita pelos funcionários da farmácia, pelo que todos devem ter o conhecimento de todas as promoções atempadamente. Em relação à visibilidade dos preços, devo dizer o seguinte: não perca vendas por impulso. Os preços devem estar visíveis. Podemos perder compras de impulso porque o consumidor pensa que é caro ou não lhe apetece perguntar. Isto porque atualmente as pessoas gostam cada vez mais de tomar decisões sozinhas e não têm tempo a perder. Em relação ao preço psicológico, quantas vezes não fomos atrás do preço .99? A utilização de um preço com esta terminação tem um efeito psicológico de ser mais barato do que o número inteiro a seguir. Portanto, muita atenção na marcação dos preços. Por fim, a última técnica de merchandising a ter em consideração na farmácia é a comunicação. É preciso comunicar as vantagens aos clientes. Por vezes temos muitas promoções e benefícios a dar e não comunicamos ou comunicamos em demasia e cria-se tanto ruído visual que deixa de comunicar. Deve ser claro e rápido para o utente a identificação e localização dos produtos na farmácia. Por outro lado, devem ser utilizados vários materiais de comunicação, cartazes, displays, stoppers, para informar e persuadir e destacar os produtos no ponto de venda, mas mais uma vez em quantidade não excessiva. Com toda a pertinência que o merchandising tem como técnica de vendas, podemos ainda juntar o conceito de cross-selling e temos uma técnica chamada de cross-merchandising, que não é mais do que uma técnica que permite cruzar produtos relacionados entre si no ponto de venda e onde se oferece, através da exposição, um produto antes do cliente achar que precisa dele.
Este cross-merchandising possibilita a compra de impulso de produtos relacionados, por exemplo, um creme de rosto ter ao lado o leite de limpeza, umas fraldas ter ao lado as toalhitas, ou ao lado dos leites ter os biberons. Existem inúmeras possibilidades e a farmácia pode e deve fazer o seu cross-merchandising colocando os produtos simplesmente um ao lado do outro ou através de cintas. Para concluir este nosso módulo acerca do papel do merchandising como técnica de vendas, vou enumerar as vantagens que o merchandising tem para a farmácia. Possibilita o aumento das vendas por impulso, como verificamos, torna a apresentação do produto mais atraente, atrai a atenção do consumidor, possibilita, como consequência, um aumento dos lucros, aumentando também a rotatividade dos produtos e, ao mesmo tempo, reforça a imagem da farmácia, a sua promoção e a sua identificação. Para o consumidor, torna os produtos mais acessíveis, ajuda a lembrar necessidades e torna as decisões e as compras mais rápidas.